E agora aqui no nosso Jornal da Caçula, nós vamos com a nossa sala de visitas e hoje, aqui nos estúdios da 96 Caçula, nós estamos recebendo o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul e pré-candidato a deputado federal aqui em nosso estado, Jaime Verruc. Nós vamos falar de vários assuntos em relação ao Mato Grosso do Sul, a Três Lagoas principalmente, já que ele, como secretário, esteve envolvido em diversas atividades, em diversas negociações envolvendo o município. E nada mais justo do que falar com ele aqui no nosso Jornal da Caçula sobre tudo o que está acontecendo em nosso estado e principalmente os planos dele, já como pré-candidato aqui a deputado. Jaime, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso Jornal da Caçula, é um prazer recebê-lo aqui. Como nós falamos, nós estamos acostumados tanto a falar com você na época de secretário que às vezes tem um ato falho, mas agora você como pré-candidato, principalmente aí numa outra visão e, claro, de um outro lado, né, da parte política. Queria primeiramente falar com você dessa questão do Vale da Celulose. A gente iniciar esse assunto que você esteve envolvido nisso e em questão das empresas, não só aqui em Três Lagoas, mas também em Ribas do Rio Pardo, a gente fala também em Inocência e outros municípios. Como que você tem visto agora essa questão do Vale da Celulose, principalmente esses fatores decisivos que transformou a nossa região, que agora é uma referência, a qual você esteve envolvido também nos trabalhos? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui no Jornal da Caçula. Eu acho que primeiro assim, a cidade que eu estava vindo hoje falando, né, a cidade que eu mais vim no Mato Grosso do Sul foi Três Lagoas, né? Então, assim, de todas as cidades que eu tive mais presente, não só como secretário, mas antes também todo o processo de qualificação profissional. Rafael, eu acho que você não vai lembrar porque você é muito jovem, nem estava ainda iniciando. Quando nós começamos ainda, tinha uma empresa chamada VCP, Votorantim Celulose e Papel, que era a primeira indústria. Nesse momento eu fiz todo o trabalho de estruturar a qualificação profissional. Nós não sabíamos nem o que era celulose no estado, sabíamos o que era eucalipto. Foi a primeira. Eu lembro que nós tivemos que emprestar unidades móveis do Paraná para fazer a qualificação dos primeiros técnicos em papel e celulose aqui em Três Lagoas. Então, mostrou isso. E o próprio questão do Vale da Celulose foi um termo que eu cunhei, porque nós temos aqui a capital da celulose, que é Três Lagoas, muito nessa ideia de mostrar exatamente que toda a capacidade que a Costa Leste tinha, e Três Lagoas como essa referência, no desenvolvimento. Então, quando a gente olha no Vale da Celulose hoje, a gente sempre fala que está sendo construída a quinta indústria, porque aqui em Três Lagoas nós temos 3 unidades industriais de celulose, porque são 2 plantas da Suzano, temos ainda a Silvamo, que é da área de papel. Então, Três Lagoas realmente é esse grande centro de produção de celulose e produção de serviço e de geração de emprego. E agora nós estamos aí na fase de construção lá em Inocência, participei ativamente da Vira Suzano para Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio Pardo, agora em Inocência, e a próxima aqui, próximo de vocês, que é a próximo ano, a unidade da Bracel. Então, o Mato Grosso do Sul hoje, pra você ter uma ideia, assim, a gente discute o mundo da celulose, o mercado de celulose do mundo, olha a China e olha Mato Grosso do Sul. Sim. Então, essa é a dimensão que nós temos. E ele está avançando, acho que isso é importante. Há poucos dias o governador Eduardo Riedel, o prefeito Cassiano também, assinaram um termo com uma empresa que nós captamos quando nós fomos lá na China, que faz aquele arame liso, é um arame que faz. E ela vai se instalar aqui em Três Lagoas. Então, mostrando que o próprio capital chinês está vindo para ser um fornecedor da indústria de celulose. Além disso, as 2 maiores empresas de equipamentos, a Andrix e a Valmet, montando as suas estruturas de oficina aqui em Três Lagoas, quer dizer, gerando ainda mais emprego. Então, o Vale da Celulose hoje é uma referência mundial, altíssima tecnologia. Nós, em 10 anos, a gente dobrou a área de eucalipto do estado, saímos de 900 mil hectares para hoje 2 milhões de hectares. Nós precisamos ainda dar mais um avanço com mais de 500 mil hectares para todos esses projetos que estão instalados. Então, nós vamos continuar referenciando o Vale da Celulose para o Brasil e Três Lagoas vai ser sempre esse epicentro de serviço e de investimento. Porque eu sempre falo e confirmo isso para todo mundo, a questão da segunda planta da Eldorado, ela é uma questão de time de mercado da empresa. Sim. Ela está licenciada, está estruturada, em qualquer momento essa empresa, e com certeza o fará, poderá também fazer a duplicação, fazendo mais uma planta industrial aqui. Então, o Mato Grosso do Sul hoje é uma referência, o principal produto de exportação já é a celulose. Isso torna Três Lagoas também o município que mais exporta no Mato Grosso do Sul. Então, acho que isso é extremamente importante, essa consolidação da nossa costa leste. Agora nós temos aí, você citou Inocência. Inocência está recebendo lá a fábrica da Arauco e já vive esse boom populacional por lá.
Esse é um legado que você acredita ter deixado durante a sua gestão? Ver municípios que antes eram pequenos em número, pequenos ali em questão populacional, que não tinham tanta oportunidade, que pessoas iam para outros municípios ou até para outros estados para terem oportunidade, terem mais oportunidade de emprego, terem mais oportunidades da população ficar ali e ter mais a sua qualidade de vida. O senhor acredita que isso é um legado deixado na sua gestão na Semandesc, Jaime? Isso é importante, Rafael, assim, eu fiquei 11 anos e 3 meses, né? Então isso não me permite, né, talvez eu seja o secretário mais longínquo aí, Mato Grosso do Sul tem 50 anos, e eu tive a oportunidade de ficar 11 anos e 3 meses na gestão. E você falou exatamente, as pessoas perguntam, mas assim, eu tinha um propósito lá junto com o governador Reinaldo e o secretário Eduardo Rido, que era transformar a economia do Estado. E nós conseguimos, os indicadores são muito claros, beneficiando no Vale da Celulose pequenos municípios. Basta que a gente olhe os indicadores de Três Lagoas em termos de população, crescimento e emprego. Ribas, da mesma forma, quer dizer, uma cidade de 24 mil habitantes que tem 34 mil habitantes. Inocência, com 8 mil, vai ser uma cidade de 20 mil habitantes. E todo o acesso, inclusive, que está sendo construído na 320, fazendo asfalto de Três Lagoas até a fábrica da Arauco, isso vai permitir, inclusive, todo esse fluxo. A própria Arauco vai ter o seu centro administrativo em Três Lagoas. Sim. Vai, no mínimo, mais 300 funcionários permanentes aqui, com todo o parque industrial lá. Então, assim, a diversificação da base econômica, ampliação da área agrícola, ampliação da área de celulose, tirar 5 milhões de hectares da pastagem, passar para a produção. Então, tudo isso eu considero um legado. A capacidade de transformar o agro sul-mato-grossense e também de consolidar a nossa chamada agroindustrialização. Eu acho que esse era um propósito que eu vou carregar aí para a minha história. E ainda é possível. O Mato Grosso do Sul é um estado que eu penso que é um estado do agro ainda. Nós temos muitas pessoas que produzem ainda, têm suas cabeças de gado aqui. Como que é possível conciliar, na sua visão, tudo isso? O Mato Grosso do Sul não deixar de ser um estado da celulose, um estado dos novos investimentos, mas sem deixar de ter aquele estado que investe na agropecuária, que exporta para outros países, que exporta carne para a China, que exporta carne para os Emirados Árabes, para outros países. Como que faz para conciliar esses dois caminhos e principalmente não perder esse mote econômico que nós temos aqui no estado, Jaime? Eu acho que a questão do agro ela é fundamental. A própria indústria de celulose, eu falo assim, se você tiver 4 bilhões, você monta uma indústria de celulose. A grande questão é a base florestal. A gente chama de ativo biológico, né? Então, você constitui uma base florestal, que o eucalipto demora 6, 7 anos para produzir, você tem que estar... Então, esse agro tem que ser muito produtivo. Na pecuária, nós tivemos uma situação interessante, as pessoas falam, mas você fica falando que tirou 5 milhões de hectares de pastagem. Eu falei, a pecuária fez a sua grande revolução. Nós saímos tiramos 5 milhões, mantivemos o rebanho e a pecuária praticamente cresce 5, 6% o abate ao ano. Então, a diversificação, você vê o próprio município de Três Lagoas, Aparecida, Paranaíba, com a questão hoje já com 36 mil hectares na área da laranja. Essa diversificação é importante. A estruturação da área de irrigação, que tem sido uma expansão muito forte. Então, o que a gente olha para frente? Esse agro vai continuar se intensificando, né? O Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresce no Brasil, o agro brasileiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso cresceu 17,5%. Então, nós estamos efetivamente numa fase de crescimento. E aí nós temos que olhar essa agroindustrialização. Eu entendo que no médio e longo prazo, cada vez mais nós vamos processar internamente e vamos vender produtos com maior processamento, valor agregado que nós chamamos. A laranja vem para isso, a carne já está caminhando para isso, a piscicultura tem um espaço enorme exatamente nessa região para que a gente continue avançando. E veja, vocês aqui em Três Lagoas é interessante que vocês têm um parque industrial mais diversificado. A gente fala muito da celulose, mas Três Lagoas tem uma estrutura industrial, uma referência na área de cobre no Brasil inteiro, de coisa, uma referência na área de embalagem do Brasil inteiro, as maiores empresas estão aqui. Então, Três Lagoas é uma referência industrial exatamente por causa dessa diversificação. E isso vai continuar no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, vocês podem ter certeza que continuará nos próximos 10 anos crescendo de 1 a 2 vezes a média nacional. Você falou da questão da citricultura, né? Na última vez que nós até conversamos, antes de falarmos até quando você esteve no evento do Cassiano Maia, foi no encontro da citricultura, que aconteceu aqui em Três Lagoas. Três Lagoas, além de ser um polo da celulose, tem virado também um setor da citricultura. Você tinha até falado que poderia até se tornar um polo do setor. Você tem visto isso, Jaime? Aqui? Tem. Assim, nós recentemente a gente fez todo um levantamento, o governo do estado, já não está mais no governo, participou de uma feira em São Paulo, demonstrando os números. Que nós já temos hoje, em plantio, 36 mil hectares. Mato Grosso do Sul, quando chegar a 50 mil hectares, vai ter sua primeira fábrica.
Sim. Essa é a pessoa vai vir, vai, é só até a laranja. Sim, sim. Né? E nós temos uma meta aí de chegar a 100 mil. E ela é uma grande oportunidade pela legislação que nós fizemos, pela tolerância zero ao chamado greening, e aquilo que efetivamente as próprias prefeituras estão fazendo na legislação municipal, proibindo a questão da murta, que é uma planta decorativa, Sim, que é um hospedeiro do greening. E aqui em Três Lagoas, quem não viu, acho que resgata lá no Globo Rural, tem uma matéria muito interessante sobre a questão da citricultura aqui no município. Então a citricultura está vindo moderna, com alta produtividade, vai precisar muita mão de obra, a citricultura vai trazer muita mão de obra de novo de fora, né? Porque hoje nós temos essa deficiência de mão de obra, mas é uma cultura que ainda exige bastante mão de obra. Então sim, Três Lagoas tem plenas condições. Hoje nós temos sítios aqui, temos em Selvíria, temos aqui do lado em Brasilândia, então é possível em Três Lagoas. E com a grande possibilidade em se tendo uma fábrica, ela também ocorrer aqui na Costa Leste para exportação hoje é pelo Porto de Santos. Então, esse é uma das apostas. E outro que a gente não percebe muito, a própria produção de amendoim. Mato Grosso do Sul é o segundo do país já, e essa região também, Bataguaçu tem uma beneficiadora, o amendoim está sendo muito usado para recuperação de pastagem, para recuperação de área de cana, então Mato Grosso do Sul já é o segundo do país. Sim. Então o caminho da diversificação é esse. E é uma região bem rica, né? Nós temos lá em Bataguaçu a questão da produção de carne, né? Que são os hambúrgueres. Aqui em Três Lagoas nós temos aí celulose, agora citricultura, todo um setor referencial. E outros municípios também. Mas para produzir tudo isso tem que ter para onde escoar. Exatamente. E quando se fala, acho que em você, acho que duas questões são citadas. A Rota Bioceânica, que está quase terminando lá na fronteira com o Paraguai, lá em Caramelo Peralta, e a Malha Oeste, que são duas questões importantes. A Rota Bioceânica é um legado seu também? E a Malha Oeste ainda é algo que, mesmo que a gente não vê que seja 100%, ainda é algo que possa ser feito futuramente? E principalmente você, como um grande incentivador disso, vai continuar defendendo isso, Jaime? Para a gente foi importante a questão da Rota, que a Rota é um projeto pensado há mais de 40 anos atrás, com uma série de pessoas que sempre buscaram essa integração Pacífico até o Atlântico. Mas nós tivemos a oportunidade, exatamente nesses 10 anos, de iniciar todo esse projeto. Então, criamos o Fórum de Governadores, os dois governadores muito ativos nessa questão da Rota. Então, esse sim, eu acho que é um legado. Faz 10 anos que eu falo da Rota, e falo ainda dela todo dia. Eu acho que nos últimos meses eu acho que dei umas 10 palestras sobre Rota Bioceânica, as pessoas identificando a oportunidade, a gente teve a oportunidade de levar isso ao país. E ela vai se consolidar. Rafael, o que acontece? A gente vê muito na imprensa, está atrasado, faltou dinheiro do governo federal. É isso mesmo, mas assim, em 1 ano e meio isso tudo está resolvido. Os projetos são todos contratados, pode alterar um pouco o fluxo de recurso de A e B, Paraguai está fazendo, Argentina. Então, num processo aí de 1 ano e meio, nós temos a consolidação de toda a infraestrutura da Rota Bioceânica. Temos desafios sobre alfândega, sobre sistemas de tecnologia, existem os desafios, mas ela vai se consolidar e vai muito rápido. A gente até está falando lá aquele dia do beijo da ponte, né? Sim, que é exatamente. sim. Então, hoje faltam 5,60 metros para uma ponte. Isso é só um ato simbólico, obviamente tem uma série de outras obras ainda para acontecer, mas é um momento, provavelmente agora no final do mês, já encontra, a ponte começa a ter sua atenção. Então, esse é um projeto que muda, dentro da sua pergunta de logística, muda a logística do Mato Grosso do Sul, cria grandes oportunidades para o Mato Grosso do Sul, em novos mercados, um grande mercado asiático, a gente ampliar ainda mais a nossa participação. E a Malha Oeste, assim, desde 2015, né, a ideia, assim, a gente contratou estudo, tentou relicitar, tentou renegociar com a Rumo, e nenhum desses projetos gerou efeito, né? Agora, nós estamos numa perspectiva, o governo federal então refez todo o estudo da Malha Oeste e tem uma previsão, já fez audiência pública, a TCU já aprovou, de que agora, no segundo semestre, então vá para leilão, e que um privado venha tomar. O governo federal está fazendo, inclusive a gente chama de roadshow, está apresentando esse projeto no mundo inteiro para chineses. Então, realmente essas pessoas... Tem alguma frustração? Tem. Eu gostaria de que a Malha Oeste estivesse funcionando de alguma forma, né? Mas agora existe uma sinalização nesse segundo semestre que ela poderá ir para leilão. É um projeto caro, é de 24 bilhões, então vamos ver se vai ter esse apetite. Eu acho que tem muita questão do cenário nacional, internacional, vamos ver se o investidor tem apetite para a reativação. Mas ela é fundamental para esse processo. E aqui a Três Lagoas tomou uma atitude há poucos dias, que é uma atitude que eu sempre falo, talvez a ação parece pequena, mas ela tem uma representação sob o ponto de vista de futuro significativo.
foi a questão de aprovação do plano diretor com a possibilidade da Bracel instalar um porto fluvial aqui na Cascalheira. Na Cascalheira, e vai ter um parque lá e tal. Para a gente levar eucalipto de Água Clara, vai vir para cá, entrar na barcaça e chegar até a fábrica de Pederneiras lá. Se nós abrirmos esse caminho, né, então nós vamos talvez abrir esse caminho para a própria celulose começar a transitar por aí, então nós temos uma grande capacidade de avançar. Então acho que houve um grande avanço para isso. Nós temos que olhar muito nesse potencial, ferrovia e toda a questão da hidrovia. E obviamente o governador fez a concessão aqui da nossa famosa BR-262, ela está concessionada, então agora a gente está aguardando os primeiros encaminhamentos da empresa, porque nós vimos o quanto que é necessário que a 262 seja imediatamente parte duplicada, terceira pista, melhorada a estrutura. Isso é fundamental para o desenvolvimento de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul. Tem que ter um modal para escoar, né, o que é produzido. Acho que hoje a ferrovia não se a ferrovia e as rodovias acabam que uma hora não vão ser suficientes para escoar tudo isso. Eu acho que elas já não são, né? Se a gente olhar o número de acidente, o número de tempo que esses caminhões hoje levam para fazer esse deslocamento, né? A condição da via. Então, para mim, isso já é um gargalo sobre o ponto de vista de desenvolvimento. Tanto que a ideia era exatamente a concessão para melhorar. O governador agora também está analisando a concessão ali de Água Clara até Paranaíba, né? Para a gente melhorar toda essa estrutura modal. E eu acho que isso é importante. Hoje eu entendo que já é um gargalo logístico para o crescimento do Mato Grosso do Sul, para a famosa competitividade do Mato Grosso do Sul. O modal ferroviário de Mato Grosso do Sul, você acredita que é suficiente ou precisa ter alguma alteração para continuar? Não, precisa ter alteração. Por isso que ele é um projeto tão caro, né? Ele é um projeto aí de 24 bilhões, porque a gente vai ter que trabalhar com a alteração de bitola. Sim. Só para vocês terem ideia, todo esse trilho que tem aí, nós vamos tirar ele fora do projeto. Esse trilho não serve, ele é um trilho de baixa densidade. Os dormentes, praticamente 60% têm que ser trocados, então vai ter que construir uma fábrica de dormentes que são de concreto hoje. Eu vou te dar a Arauco está fazendo ali, ela está investindo num trilho da a Arauco não vai entrar em caminhão a celulose, ela sai da fábrica e vai bater em Santos por trem. Né? Custa 22 milhões de reais 1 quilômetro de trilho. 1 quilômetro para fazer. Então, por isso que o investimento é tão alto, a gente vai ter que refazer todo esse processo. E o leilão pode ser que alguém pegue toda a linha, talvez pegue só Campo Grande, Três Lagoas, né? E aí possa, de repente, fazer uma via subindo aqui. Então, é fundamental esse investimento na ferrovia. Mato Grosso do Sul, para manter o seu futuro, olhando para o futuro, para a competitividade, investimento em logística é crucial. Isso está claro dentro da estratégia do governo do Estado. Jaime, vamos mudar de assunto. Acho que um dos temas que acho que você já deve ter ouvido durante a sua gestão na secretaria foi o FN3. Nossa, um pouquinho. Você deve ter ouvido pouco sobre o FN3. Até porque, também, assim, logo que eu entrei no governo, parou a obra, né? Foi 2011 e tal. Então, a suspensão da obra. E, assim, para mim, isso é uma angústia, porque o Brasil precisa do fertilizante. Nós temos o mercado, precisa do fertilizante, e tem uma planta que tem 82% aí. Então, assim, foi um erro estratégico lá atrás não tirar da Petrobras essa questão da atuação em fertilizantes. Houve aquela tentativa de venda que na última hora nós conseguimos segurar, porque ia ter a Acron ia comprar para sucatear, aí nós seguramos isso. E, bom, aí você faz a pergunta, desculpa, eu te interrompi. Não, mas a realidade, você falou certo, né? Teve a questão também que ia ser vendida ali para essa empresa russa. E tudo mais. Agora teve esse anúncio, o Cassiano Maia, durante até o desfile de aniversário da cidade, anunciou essa retomada das obras, o governo federal está trabalhando em relação a isso, e foi uma luta, tanto sua, do governador Eduardo Riedel, de toda a equipe da Semadesc, para que a UFN3 retornasse. Mas agora com esse anúncio, principalmente com a luta que vocês tiveram, conversando com presidentes da Petrobras diferentes. Presidente da Petrobras, ministros, todos os presidentes nós estivemos lá com eles. Teve um trabalho todo. O que representa agora essa retomada? Significa um fortalecimento agora dessa questão do setor dos fertilizantes, do Brasil ter que parar de pegar de fora e principalmente produzir aqui no estado? Né? Não, isso é muito interessante, porque assim, a gente, é o que você falou, a gente teve toda uma trajetória, alteração do incentivo fiscal, aqui também, vocês em Três Lagoas, tiveram um trabalho excepcional de alongamento de prazo, de locação de terreno, e aí assim, a primeira batalha era botar no plano estratégico da Petrobras. Conseguimos. A segunda batalha era a diretoria aprovar recursos para isso. Aí teve um momento que parece que estavam tirando, de novo, foram para isso. Nós sempre íamos ao Rio de Janeiro, avaliávamos isso, e finalmente, efetivamente, a Petrobras, então, já nos posicionou o governo do Estado, faz as contratações dessa empresa, assina esses contratos,
e aqui já tem uma movimentação de contratação de pessoas. Então essa fábrica sozinha, ela já responderia em operação por 15% da necessidade nacional de ureia, né? Então isso seria importante. As outras, porque a Petrobras, o que é positivo, né? A Petrobras acabou de inaugurar 2 já, lá de Sergipe e do Paraná. Elas já voltaram. Somado a isso, e até esse dia eu vi na imprensa um posicionamento da própria presidente da Petrobras, num anúncio, acho que foi em Sergipe, ela falou assim, eu acho que nós já deveríamos pensar em duplicar o FN3. Sim. Ela falou, cara, aí eu falei, não, vamos tem terminar capacidade, Três Lagoas tem capacidade. porque não é para cá. Nós vamos atender São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Então, isso vai ser ativado. E aí torna também importante a questão da própria ferrovia, se ela pudesse estar conectada, porque veja o seguinte, vamos fazer um terminal de ureia em Aparecida, vamos levar de caminhão e vamos levar para Lucas do Rio Verde. Sim. Então, assim, esse anúncio é positivo, eu acho que é fundamental, o Brasil entendeu essa redução da dependência, e então nós vamos ver agora, assim, as empresas começarem a se mobilizar. Então, eu entendo que nesse momento já é fato e não tem mais retorno sob o ponto de vista da retomada das obras. O senhor acredita que mais futuramente poderemos ter uma ativação? Está previsto para 2028 ainda, né? Não, são o cronograma são 24 meses de obra. A partir do início, efetivamente, das obras, então nós estaríamos aí, vamos supor que inicie esse ano, 26, 27, final de 28. E aí, assim, é que durante esse período, como eles fizeram em bloco, pode ser que alguma coisa poderia começar a produzir. Mas eu acho que a gente tem aí e vai consumir mais gás, que eu acho que é importante, porque as pessoas acham que é igual uma casa, às vezes você construir um quarto, vai construir o outro. Não, é uma revisão. Nós estamos falando aí de 800 milhões de dólares de investimento. Sim. Então é uma revisão total, é troca de equipamento. Houve uma defasagem tecnológica nesse período, então não é só, não é botar tijolo ali, tem toda uma reestruturação daquilo que já foi feito. Mato Grosso do Sul tem capacidade para uma segunda UFN3? Com certeza. Não Mato Grosso. Sim, bom, Mato Grosso do Sul tem, porque nós temos o gasoduto, então é fácil da gente colocar gás nessa estrutura, e que é importante para o Estado, e o Brasil teria necessidade de ter mais uma UFN3. Seria importante, porque tinha até falado, não sei se foi uns tempos atrás, que seria em Corumbá essa segunda UFN3. Não sei se chegou. Não, mas assim, na verdade, quando surgiu o projeto UFN3, todo mundo acha que o UFN3 é porque era em Três Lagoas, não tinha nada a ver, né? A UFN1 era na Bahia, o UFN2 em Uberlândia e o UFN3 aqui. É que eles começaram pela UFN3, né? Sim. E que foi muito bom para nós. Claro. Mas é possível, sim. Mas veja o seguinte, a princípio, do ponto de vista de logística, não tem muito sentido. Corumbá lá não consome, então é melhor você trazer o gás até, é mais fácil ser em Campo Grande, é melhor você trazer o gás até um ponto onde você possa distribuir isso, né? Então, mas não, eu acho que hoje é mais fácil ter uma duplicação aqui em Três Lagoas pela estrutura já disponível. Mas eu acho que o primeiro momento vamos retomar essa obra, vamos construir essa obra e vamos tornar o Brasil menos dependente da ureia. Colocar o pé no chão. O pé no chão, Senão antes de começar a sonhar novamente, que foi uma batalha grande. Quer dizer, nós estamos há 10 anos não, quase 12 anos com a obra paralisada, né? E é importante que essa retomada aconteça e vai criar uma grande ativação econômica aqui no município de Três Lagoas. Jaime, vamos falar de política? Vamos lá. Falar agora do seu momento atual, porque você deixou a Semadesc, agora está o Arthur lá ali comandando, realizando um grande trabalho. E agora você está nessa nova fase, né? A nova fase aí como pré-candidato a deputado federal. Por que você aceitou esse desafio? Você tinha até falado que foi uma proposta do próprio governador Eduardo Riedel. E o que seria o Jaime Verruc, futuro deputado estadual, o Jaime Verruc trabalhando em deputado federal, hoje, mas vai ser também da mesma grandeza. Deputado federal. Não pela grandeza, só para não não criar problema. Mas o que seria o Jaime Verruc, deputado federal? Ele teria a mesma atuação do que o Jaime teve na Semadesc nesses últimos 10 anos? Como que seria a sua atuação chegando lá? Essa é uma pergunta muito boa de coisa, porque assim, e às vezes até eu sempre repito isso, as pessoas falam, não, mas o Jaime é muito técnico. Eu falo, mas eu acho que o Congresso Nacional está precisando de técnico, né? Sim. Então, assim, eu tenho, nesses 11 anos aí, 3 meses, foi uma aprendizagem de um processo público e de política pública relevante, né? Obviamente que o processo de pré-candidatura, ele é um processo totalmente diferente. É uma estrutura de modelo mental, de emparceramento, de construção de aliança política, né? E obviamente que eu estou nesse grupo, Tereza Cristina, Eduardo Riedel, Reinaldo, me estimularam muito. Eu era para ter saído candidato há 4 anos atrás. Sim. E eu tomei uma decisão naquele momento de continuar no governo, né? E agora eu entendi que é o momento. Acho que eu já fiz a minha contribuição ao governo do Estado e eu tenho condições exatamente pelos 11 anos e 3 meses. Aí as pessoas perguntam, o que você vai fazer lá?
Eu falei, se eu conseguir fazer, através de projetos de lei, para o Brasil, o que eu consegui fazer para o Mato Grosso do Sul, fazendo projeto de lei, eu estou satisfeito. Quer dizer, o Brasil precisa retomar o crescimento. Então, qualquer projeto meu ou de outros deputados que estarão lá, que trabalhem na questão de equilíbrio fiscal, retomada de crescimento, redução de taxa de juros e tal, terá total apoio, sendo meu ou não. Nós precisamos fazer com que o Brasil caminhe naquilo que o Mato Grosso do Sul caminhou nos últimos 11 anos. Ambiência de negócio, olhar para as instituições, e as pessoas perguntam, o Rido até respondeu essa pergunta ontem numa entrevista, que perguntaram, mas por que esse ambiente de negócio é tão favorável? Primeiro, aqui quem tem que legislar, legisla, quem tem que executar, executa, quem tem que julgar, julga. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa voltar para as caixinhas. Normalmente a gente fala tem que sair da caixinha, no Brasil tem que voltar para a caixinha. Supremo, o que é o seu papel, o que é o papel do Congresso, o papel do Poder Executivo. Definir qual função. Qual a sua função? E é o que nós temos aqui. Sim. Quer dizer, nós temos aí uma harmonia, isso não quer dizer que não tenha conflito, mas uma harmonia olhando para o Estado e os projetos são aprovados nessas linhas. Então, acho que esse é o meu papel. Então, eu acho que eu tenho muito a contribuir. Eu fui 10 anos secretário de Meio Ambiente, eu até perguntar, falei, quem vai chegar como deputado lá e vai poder sentar com a produção e meio ambiente? Né? Com certeza haverá outros, mas com certeza eu sei como foi trabalhar o desenvolvimento sustentável do Mato Grosso do Sul, na mesma pasta, com produção, indústria e meio ambiente. Então, esse foco do desenvolvimento sustentável é outro caminho importante que a gente tem que avançar. Então, acho que assim, eu me sinto preparado. Eu estou montando uma agenda de propostas, mas é muito mais ouvindo as pessoas para que efetivamente, durante o período efetivamente da campanha eleitoral, eu possa não ter um plano de governo, mas ter uma agenda de propostas para efetivamente ajudar o Brasil e ajudar o Mato Grosso do Sul. E a questão também é trabalhar do fortalecimento da base, né, do governo. Exato. Lá em Brasília. Nós Com temos certeza. uma bancada sul-mato-grossense lá forte, aí seria mais um agregado. Nós já temos um trabalho, acho que hoje a bancada nossa, o Rido também destaca isso, existe um processo de harmonia pró-Mato Grosso do Sul, e isso vai continuar, com certeza, esse trabalho em prol dos municípios. Eu acho que uma questão que a gente conseguiu consolidar no Estado, conversou com o Reinaldo, com o governo presente, agora com o Rido e com o MS ativo, a gente consolidou a lógica do municipalismo. Não há crescimento sem todo o conjunto dos municípios crescerem, e eu acho que isso é fundamental. Sim. Eu acho que a gente tem que, inclusive, olhar leis, olhar a reforma tributária, que me preocupa muito. Né? Eu não entendo hoje que a reforma tributária que está aí tem elementos suficientes para garantir esse municipalismo, para garantir o desenvolvimento dos estados menos industrializados. Então, esse também é um foco de apresentar propostas, uma reforma da reforma, olhando exatamente para o desenvolvimento dos pequenos municípios e também para os estados menos industrializados. É importante, né? São muitas coisas, muitas atividades, e só me resta te agradecer por ter vindo aqui, ter agendado um pouquinho do seu tempo para estar conosco na Caçula, e realmente, como nós falamos, né? Estamos tanto tempo acostumado a te ver como secretário, Jaime, e agora você desse lado, e você fala com a propriedade, conhece o que teve em Mato Grosso do Sul e o que está ainda a acontecer. Principalmente a gente vê aí que falta bastante tempo mais para a eleição, mas que tem pessoas que o Rido está escolhendo, que a gente vê que são pessoas técnicas, né? Pessoas que conhecem, pessoas que estavam ali na máquina. É verdade. E eu imagino aí que vamos ter muito à frente ainda para conversar em relação ao Mato Grosso do Sul. Agradecer você por ter vindo aqui e mais uma vez bem-vindo a Três Lagoas, que a gente sabe que aqui é a sua casa, sabemos muito bem. Muito obrigado pelo convite. Realmente, Três Lagoas eu me sinto em casa e me sinto um pouco responsável por essa caminhada com muitos que nós fizemos aqui de Três Lagoas chegar hoje a ser essa referência em termos de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós estivemos com o Jaime Verruc aqui com a gente no nosso Jornal da Caçula, falando sobre Mato Grosso do Sul e, claro, sobre tudo que está acontecendo aqui neste ano de 2026.